A gente está falando de solidariedade, de amor ao próximo, de fazer diferença na vida de alguém, de propósito, daquilo que faz os olhos da gente brilharem, daquilo que dá sentido para a vida. E a gente vai conhecer uma história inspiradora. Cerque-se de pessoas inspiradoras, hein? Aqui a gente mostra para você se inspirar também. A história da Carla é linda e depois que o filho dela nasceu, ele nasceu portador de deficiência, ela teve uma ideia de criar uma plataforma para ajudar as pessoas, levando informação. Olha que show que ela fez e o que tem ajudado a gente, você não faz ideia. Segundo dados do IBGE, no Brasil existem mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Dificuldade para ver, ouvir, falar, se movimentar ou algum tipo de incapacidade mental. A Carla é mãe do Léo. Ele tem paralisia cerebral. Quando o pequeno nasceu, ela se deparou com a falta de informação. Ficou 3 meses entre a vida e a morte. Então foi muito difícil. A gente ia para casa e, por mais que a gente acreditasse muito que ele sobreviveria, os riscos eram muito altos, né? Os médicos no início deram 1% de chance de sobrevivência pela gravidade. Eu comecei a buscar histórias, principalmente assim, histórias que pudessem me ajudar nesse período, né? E eu não encontrava histórias, né? Foi em 2012 que aconteceu isso e eu não encontrava. Eu falava, meu Deus, eu não consigo buscar algo, né, que tivesse alguma relação com o que aconteceu com a gente, né? A Franciele e o Dodival também enfrentaram essa falta de informação. O Martin nasceu com um pé torto congênito. Eu soube do diagnóstico, né, que meu filho nasceria com o pé torto congênito. Eu estava caminhando para 5 meses de gravidez. Eu soube durante a segunda consulta do exame morfológico. E nessa consulta a gente saberia também o sexo do bebê. A médica falou que ele nasceria com o pé torto. A gente ficou sem chão, né? Foi um choque muito grande. Nunca tinha ouvido falar sobre esse termo, né? PTC. Também não tivemos nenhum caso na família, nem na família do meu marido, nem na minha. E imediatamente a gente começou a buscar informações sobre o que era, as causas, o tratamento. Foi um choque também ver a quantidade de coisas que tinha na internet, fotos assustadoras. Foi um choque, né? Claro, num primeiro momento a gente ficou muito baqueado, né? Chocado com a informação, até porque a maneira como ela foi passada foi de uma forma muito fria, mas aos poucos a gente foi pesquisando a respeito, foi estudando um pouco o assunto e viu que era possível enfrentar essa batalha e vencê-la, né? Para tentar sanar essa falta de informação e ajudar as pessoas e as famílias de portadores de deficiência, a Carla teve a ideia de criar uma plataforma. O Mundo Adaptado, ela nasceu da conversa assim, na sala da minha casa, com uma fome do meu filho, diante da minha indignação, né? Eu já vinha pensando muito nisso, mas eu falei para ela assim, em algum momento, eu falava, nossa, eu não sei como pode não existir algo, né, que conecte as histórias, né, que conecte as pessoas, que a gente consiga ter um acolhimento entre os pais e os profissionais, tanto da saúde quanto da educação. A gente começou fazendo a plataforma de conteúdo, né? Então ela é uma plataforma de blogs. Qualquer pessoa que tenha alguma história ou que seja de alguma forma ele esteja inserido, né, no mundo da pessoa com deficiência, tem alguma informação gratuitamente. E o que a gente faz em contrapartida? A gente divulga. Então, a gente divulga assim, vários canais de grupos, né, de redes sociais. A gente faz um trabalho assim, bem de curadoria. Através do site, conexões são feitas e os pais se sentem acolhidos e informados. Com a plataforma, as pessoas que têm a vivência da deficiência podem partilhar suas histórias. Depois de 1 ano, o Martim já estava com mais de 1 ano, eu comecei a escrever. Eu falei, acho que agora é o momento e eu preciso contar para outras mães o que é isso. E por saber que é um tema pouco falado, apesar de ser uma deficiência muito comum,
porque a cada 1000 nascidos, um nasce com o pé torto e isso não é divulgado, né? E o tratamento tem tratamento, é possível a criança levar uma vida normal, só que não há espaço para falar sobre esse assunto na internet. Você não vê isso, você vê informações absurdas, mas não com esse acolhimento. E aí eu, conhecendo ainda mais a plataforma, lendo tudo que tinha, eu realmente achei que eu poderia ajudar. E aí eu comecei escrevendo, sem pretensão nenhuma, comecei a contar a nossa história, sobre o diagnóstico, a primeira consulta, como um relato mesmo, né? Eu só faço e escrevo o que eu gostaria de ouvir. E que muitas vezes eu não ouvi, porque eu tive que ir vivendo as coisas, entendeu? Vivendo e tentando encontrar maneiras de lidar com aquilo. Hoje, a Carla divide a rotina entre cuidar do Léo e manter o site. Acabei saindo do mercado totalmente de trabalho. Eu era uma bancária, né? Antes, ex-bancária, ex-securitária, da área de marketing. E, de repente, assim, me vi numa situação que não tem como mais eu trabalhar. Eu preciso me reinventar. Então, eu queria criar algo sério, que tivesse realmente uma mudança de conceitos também, né? Então, eu abordo muito essa questão das mães, elas não esconderem que têm filhos, né? E sim elas colocarem os filhos com orgulho, sabe? Porque a gente tem orgulho de ter os nossos filhos, né? Eu acho que toda mãe tem, nós também temos. Então, assim, por que esconder, né? Então, a gente criou isso para que realmente, enfim, pudesse mudar o conceito das pessoas. E ela está fazendo a diferença. Lá você tem acesso a uma informação segura, uma informação de qualidade. Você pode se identificar com aquelas histórias. Tem muitas mães que chegam desesperadas assim quando tem o diagnóstico e a partir dos textos, né, lendo os textos que eles publicam, começam a ter mais força para encarar o tratamento. Então, realmente a plataforma é muito segura e é muito rica em informações. O Léo e o Martin estão sendo assistidos e tendo pequenos avanços diários. O importante é nunca desistir. Acho que uma coisa que eu posso falar é que eles não se prendam a um modelo de perfeição que a sociedade espera da gente, né? Ou seja, que seu filho tem que ser exatamente igual às outras crianças, tem que ter um certo padrão. Não, todos nós somos especiais, todos nós temos limitações, né? Mesmo as pessoas ditas normais, consideradas normais, elas têm limitações também, têm problemas psicológicos, têm limitações físicas. Então, o que eu diria é o seguinte: o problema do nosso filho ele, em tese, termina aos 4 anos, quando o risco de ter a recidiva cai para 10%. Mas nós teremos que acompanhá-lo até os 18 anos, pelo menos, o crescimento dele, porque ainda assim pode voltar. Agora, em casos mais graves, como, por exemplo, alguém que tem um filho com paralisia ou com outro tipo de limitação física mais grave, eu diria isso, que todos nós somos especiais e todos nós temos limitações. Então, não tente comparar o seu filho a ninguém. Todo mundo é único, todo mundo é especial, todo mundo tem coisas a oferecer para o mundo. Que lindo trabalho de amor, mundoadaptado.com.br. Lindo, lindo, lindo. Parabéns, viu? Muito interessante, muito útil, muito amoroso. Show! Continue sempre assim.